O auditório estava lotado, as luzes piscavam, a plateia gritava Silvio, 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 e o dono do SBT desfilava com aquele sorriso inconfundível, distribuindo notas de 100 como quem joga confete. Tudo parecia um domingo normal, até que algo inesperado começou a acontecer no palco. Enquanto o maestro puxava a música animada das dançarinas, Silvio resolveu entrar no meio da coreografia e, como sempre, quis improvisar, um passinho para lá, outro para cá, até que um giro mal calculado o fez escorregar bem no momento em que as bailarinas levantavam os braços. Foi um instante digno de replay em câmera lenta. O auditório inteiro prendeu a respiração. As dançarinas tentaram segurar o padrão e o microfone quase voou pelos ares. Mas o que parecia um simples tropeço acabou revelando uma das histórias mais hilárias dos bastidores da televisão brasileira. Uma que nem os seguranças do SBT esqueceram até hoje. Quer saber o que realmente aconteceu naquele dia caótico? Então inscreva-se no canal e compartilhe esta história, porque o que vem a seguir é digno de um prêmio de comédia. Antes de ser o dono do domingo, Silvio Santos era apenas um garoto que falava alto demais e ria mais ainda. Nas ruas do Rio de Janeiro, a voz dele já ecoava por entre os bondes e quitandas. Olha o sorvete, freguesa, leva 2, paga 1 e ganha o sorriso do vendedor mais bonito do bairro, dizia. Ele fazendo graça até com o troco. As pessoas paravam, compravam e saíam gargalhando. Silvio não vendia só mercadorias, vendia alegria. E no fundo, era disso que ele vivia, do som da risada alheia. Certa vez, um freguês irritado reclamou. Menino, você fala demais, e Silvio respondeu sem perder o ritmo. Falo, mas vendo, né? Se o senhor quiser silêncio, vá ao cemitério. A plateia improvisada riu tanto que ele percebeu. Ali, diante de meia dúzia de vizinhos, nascia o artista do povo. Mas o caminho não seria fácil. O menino de voz potente queria um microfone, um palco, um auditório. E para isso encarou o que aparecia. Trabalhou em barca, foi camelô, locutor de alto-falante e até animador de bingos. A cada emprego, uma plateia diferente. A cada piada, uma nova chance de ser lembrado. Um dia, ao fazer anúncios num alto-falante na barca Rio-Niterói, Silvio improvisou um jogo de perguntas com os passageiros. Quem acertasse, ganhava o bilhete da volta grátis. O povo adorou e o capitão da barca, furioso, gritou: "Isso aqui é transporte, não é circo!" Silvio riu. "Depende de quem dirige, capitão." E assim, entre broncas e gargalhadas, ele foi se moldando. Um showman nato, pronto para transformar qualquer caos em espetáculo. Anos depois, quando finalmente segurou o microfone na televisão pela primeira vez, percebeu que todo aquele treino de rua tinha valido a pena. Mas o destino ainda guardava para ele o momento mais desengonçado e hilário de sua carreira. Aquele que faria até o auditório duvidar se era programa ou pegadinha. Era uma tarde de domingo no SBT. O ar-condicionado mal vencia o calor das luzes e da energia do público. As dançarinas, com o brilho nos olhos e purpurina nos ombros, esperavam o sinal para começar o show. E lá estava ele, Silvio Santos, no centro do palco, com o microfone pendurado no peito e aquele sorriso de quem não planeja nada, mas faz tudo acontecer. A música começou. "É domingo, eu quero diversão." As dançarinas se moveram com graça e precisão, enquanto Silvio, de repente, decidiu entrar no meio da coreografia. "Oh, vem cá, vocês treinam isso quanto tempo, hein?" perguntou ele, andando entre as filas. "Todo dia, Silvio", respondeu uma delas. "Todo dia? E eu aqui treinando só para não cair do palco." O público caiu na risada, mas o patrão estava inspirado. Ele tentou imitar um dos passos. Girou o braço, mexeu o quadril e, num movimento ousado, tentou uma pirueta. Foi nesse exato instante que o destino decidiu testar a resistência das dançarinas. O salto de Silvio prendeu no cabo do microfone, o fio enroscou em uma perna e, antes que alguém pudesse reagir, o apresentador desequilibrou. 2 bailarinas tentaram segurá-lo, outra tropeçou na saia, e o que se viu foi uma cena digna de novela das 7. Silvio
Santos sendo amparado por um coro de dançarinas que, no esforço de evitar a queda, quase derrubaram o auditório junto. O maestro, sem saber o que fazer, manteve a música. O câmera, tremendo de rir, esqueceu de cortar a cena. E o público simplesmente explodiu em aplausos e gargalhadas. Silvio levantou, ajeitou o paletó e disse, com toda naturalidade: "Eu ensaiei isso a semana inteira. Se não ficou bom, semana que vem tem a reprise." A plateia foi ao delírio, mas nos bastidores, a produção entrou em pânico. O diretor gritou no ponto eletrônico: "Alguém segura esse homem? Ele vai acabar dançando o auditório inteiro!" O caos estava formado, e ainda assim, Silvio estava rindo, porque, no fundo, ele sabia, quanto mais inesperado, mais divertido era o programa. O problema é que, naquele dia, a confusão não pararia por aí, e o próximo passo, literalmente, colocaria tudo a perder, ou a render o maior sucesso de audiência do mês. O auditório ainda vibrava com a cena da quase queda. As dançarinas tentavam se recompor, o maestro secava o suor da testa. E Silvio, sem perder o bom humor, ajeitava o cabelo e dizia para a câmera: "Eu caí, mas caí com elegância. Quem sabe faz ao vivo, e quem não sabe, aprende tropeçando." As risadas ecoaram, mas o caos só estava começando. Enquanto a produção tentava retomar o roteiro, Silvio, completamente fora do script, resolveu transformar o acidente em quadro. "Vamos fazer o seguinte, maestro. Toca essa música de novo, que agora é competição. Quero ver quem dança sem derrubar o patrão." As dançarinas se entreolharam, rindo e sem saber se era sério ou mais uma das invenções do dono do SBT. Mas Silvio já estava de braços abertos, girando no meio do palco como um maestro descontrolado. O público foi à loucura. A cada passo errado dele, a plateia gritava, as dançarinas improvisavam, e o programa, que deveria durar 5 minutos, virou 15 de pura comédia espontânea. De repente, uma das dançarinas escorregou no brilho do figurino e Silvio, rápido como nunca, a segurou antes que ela caísse. O público levantou-se, aplaudindo de pé. E Silvio, com aquele sorriso de quem sempre tem uma resposta, olhou para a câmera e disparou: "Viu só? Eu não caí, eu salvei a bailarina. Esse programa agora é educativo, ensina primeiros socorros." O estúdio inteiro desabou em risadas. Até o operador de câmera tremia, tentando não rir alto no microfone. Nos bastidores, o diretor já tinha desistido de controlar o apresentador. "Deixa rolar", dizia ele. "Quando o Silvio improvisa, é melhor o roteiro ir tomar café." E não deu outra. Na segunda-feira seguinte, o episódio virou o momento mais comentado da TV brasileira. As revistas de fofoca diziam que era encenação. Os jornais afirmavam que era pegadinha. Mas só quem estava lá sabia a verdade. Nada daquilo era planejado. Era puro Silvio Santos, o mestre de transformar o imprevisto em arte. E foi ali, no meio das risadas e tropeços, que o apresentador percebeu uma coisa: o público não queria perfeição, queria sinceridade, diversão e aquele jeitinho brasileiro de rir até dos tombos. Mas o melhor ainda estava por vir, porque, depois do improviso, Silvio teve uma ideia genial, uma daquelas que só ele seria capaz de colocar no ar sem avisar ninguém. Na semana seguinte, o país inteiro comentava o tropeço mais famoso da televisão. A produção do SBT recebeu cartas, telefonemas e até propostas de transformar a queda em um novo quadro. O patrão dança também. Mas Silvio, claro, resolveu ir além. Ele chegou ao estúdio com aquele sorriso misterioso e disse à equipe: "Hoje o programa vai ser diferente. Quero fazer uma surpresa para as meninas." O pessoal da produção gelou. Quando Silvio falava surpresa, ninguém sabia se vinha confete, torta na cara ou um elefante no palco. As dançarinas, ainda meio receosas, entraram no palco com seus sorrisos profissionais. A música começou. O público bateu palmas e, de repente, lá veio ele, terno azul reluzente, microfone pendurado, gingando com confiança. "Senhoras e senhores, no programa de hoje, eu vou me vingar das dançarinas." O auditório explodiu em risadas. Silvio anunciou que o novo desafio seria o seguinte: cada dançarina teria que ensinar a ele um passo de dança.
e se ele conseguisse repetir sem errar, ganhava o direito de chamá-la para o baú da felicidade, com prêmios fictícios, claro. A plateia adorou, mas bastou começar o primeiro passo para a bagunça recomeçar. Silvio, tentando acompanhar o ritmo, levantou o pé errado, girou no sentido oposto e, novamente, quase derrubou duas dançarinas. O maestro interrompeu a música de tanto rir, o público chorava de gargalhada e o apresentador, fingindo indignação, gritou: "Vocês estão conspirando contra mim. Eu tenho certeza que é sabotagem das bailarinas." O clima virou uma festa. As dançarinas começaram a provocar o patrão com passos cada vez mais difíceis, e Silvio, sem perder a pose, declarava: "Eu não danço bem, mas tenho audiência." O programa terminou com todos no palco dançando juntos, de forma completamente descoordenada, inclusive os câmeras. E quando o diretor gritou: "Corta!", Silvio olhou para o público e, com aquele carisma único, disse: "Tá vendo? Aqui ninguém cai. Aqui a gente levanta a audiência." O auditório aplaudiu de pé, e o episódio entrou para a história como o domingo em que Silvio quase foi derrubado pelas dançarinas, mas levantou o Brasil inteiro de tanto rir. Depois daquele domingo inesquecível, o vídeo da quase queda rodou o país. Virou assunto em rádios, jornais e até nos almoços de família. Mas Silvio Santos, como sempre, tirou a melhor lição da bagunça. Na televisão, o segredo não é evitar o erro, é saber rir dele. E foi exatamente isso que o consagrou. A capacidade de transformar o imprevisto em espetáculo, o constrangimento em piada e a falha em um momento de alegria coletiva. O público não assistia a Silvio apenas para ver um apresentador. Assistia para ver a espontaneidade em sua forma mais pura, aquele humor simples, humano e irresistível. Até hoje, quem estava no estúdio jura que nunca viu tanta gente rir ao mesmo tempo. E quando perguntam a Silvio o que ele sentiu ao quase ser derrubado pelas dançarinas, ele responde com naturalidade: "Ora, senti que a gravidade também é fã do meu programa." Se esta história te divertiu e te fez lembrar porque Silvio é um ícone da alegria brasileira, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe o vídeo para que mais pessoas descubram que rir, até das próprias quedas, é o melhor espetáculo da vida.